Glória a Deus. O título da minha Bíblia, amado, diz assim: Alegria pelo retorno do cativeiro. Hoje é culto de cura e libertação. E para ser liberto e para ter cura, nós precisamos sair do cativeiro. O cativeiro, muitas vezes o cativeiro físico, muitas vezes o cativeiro espiritual, né? Mas vamos para a palavra. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Aleluia. Versículo 2: Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia: entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3: Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faz-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. 5: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. 6: Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, isso aqui foi um cativeiro físico, quando Jerusalém e Judá foi levado à Babilônia. 70 anos de cativeiro. No Salmo 137 vai dizer que quando eles levam eles no cativeiro, Jerusalém e Israel estão tristes, porque estão numa terra estranha, pendurando as suas harpas nas árvores. E aí alguém da Babilônia pede a eles que eles cantem uma música de Sião. Mas como eles iriam cantar, louvar a Deus numa terra estranha? E vou explicar por quê. Porque antes de ser levado para o cativeiro, eles tinham se rebelado. Eles não estavam fazendo tudo errado. Eles não estavam saindo da presença de Deus. E o interessante é que tem muita gente que está no cativeiro espiritual. Está dentro da igreja, mas está cativo. Nós precisamos ser libertos. E aí o versículo versículo 2, ele vai dizer o seguinte: então a nossa boca, e antes disso, quando Deus trouxe eles de volta para Jerusalém, eles ficaram tão contentes que eles diziam, eles pareciam que estavam sonhando. Como que quando você está no mundo, que você vem para a presença de Deus? Quando você aceita Jesus, como que você se sente? Quando você sai da presença de Deus, vai para o mundo e você retorna, quando você se sente? Você dorme, parece que você está sonhando, você está feliz, você tem paz. E aí o versículo 2 ele vai dizer assim, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, como se dizia, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes.
a este e aquelas pessoas que saíram do cativeiro, voltaram para Jerusalém, embora eles chegaram em Jerusalém, o templo estava queimado, porque Neemias é que vai restaurar. Mas ele estava feliz, ele estava contente, porque estava de volta na sua terra, estava de volta nas suas casas, estava de volta na presença de Deus. Porque quando nós saímos da presença de Deus, amados, e quando nós não buscamos Deus de todo o nosso coração, nós temos muitos problemas, nós ficamos nos questionando dentro de nós mesmos, e questionando algumas pessoas depois. Por algumas determinadas coisas nós começamos a nos questionar. Eu estou na igreja, eu dizimo, mas e por que está vindo isso sobre mim? Por que está acontecendo comigo isso? Isso acontece com todo mundo, irmãos. Muitas vezes nós queremos só rosas, mas quando você pega as rosas, um pacote de rosas, se você pegar antes das pétalas, vai ter espinho. E esses espinhos nós precisamos saber cultivar. Não é só rosa na sua vida, não é só bênção na sua vida e nem na minha. Nós temos problema. Mas se você estiver com o coração perante o trono de Deus, se você estiver com o caminho, se você tiver um relacionamento fiel a Deus, Ele vai passar com você. Você não vai cair, você não vai ficar prostrado, porque o nosso Deus é especialista em restauração. O nosso Deus é especialista em restaurar, em capacitar, em dar força e colocar de pé. E aí é interessante que aí vem o versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Será que nós ficamos alegres, amados? É só quando Deus faz uma grande coisa na sua vida? A estes, como saiu do cativeiro 70 anos, muitas vezes nós temos um problema por alguns dias, já começamos a questionar, já quer sair da presença de Deus, já quer deixar a igreja. Eu vou sair dessa daqui, eu vou para aquela, daquela eu vou para outra, da outra eu vou para outra. Mas você é imperfeito. Você sai dessa e vai para aquela, chegou a imperfeição. Sai daquela, vai para outra, chegou a imperfeição lá. Porque o único que é perfeito é Deus. Aqui pode ter problema, aqui pode ter defeito, como você também tem. Mas se você olhar para o Senhor, se você olhar para Cristo, se você acreditar em Cristo, o seu defeito vai deixar de existir. Porque quando você olha para Cristo, você não fica olhando o defeito do irmão. Se ele pregou bonito, se ele falou bonito, se ele fez isso ou aquilo, você olhou para Cristo, porque Cristo é quem vai justificar você. Não é o homem, não é o pastor que vai justificar você, é Cristo. Tudo que você fizer na sua vida, amado, seja cristocêntrico, não humano. Porque nós colocamos 100% humano, 90% humano, 10% Cristo. Então vamos colocar pelo menos 60% Cristo e 50% e 40% humano. Os livramentos que já foi falado aqui, os milagres que já foi falado aqui. Quando a gente não obedece a Deus, isso aconteceu comigo. Eu precisava ir no Detran. Eu saí da GM um pouco mais cedo, um pouco cedo, antes do horário. Desci do ônibus. Cheguei no Boulevard, olhei lá para cima para a igreja, o Espírito Santo disse: é lá.
atrás da igreja. Eu falei, não é. Atravessei o boulevard, cheguei e fui perguntar para os guardas que ficam ali, encostados no torra-torra. Eles falaram para mim, irmão, ele falou assim para mim, ó, o Detran fica atrás da igreja, lá você tem que voltar atrás da igreja. Por que eu não obedeci a Deus? Por que eu não obedeci o Espírito Santo? Porque tinha 60%, 70% humanidade aqui dentro. E menos a sensibilidade da voz de Deus. Quando nós nos colocamos, amado, pedimos ao Senhor que nos dê sensibilidade da voz do Senhor, discernimento da palavra do que é e que não é. Deus faz, amado. Porque a Bíblia diz: se você quer fé, peça. Você quer dom? Peça. Quando nós temos 60%, 70% da direção de Deus, da sensibilidade da voz de Deus, Deus faz coisa como fez assim com o irmão. Porque eu estava ali com 70% humano. O Espírito Santo disse: atrás da igreja. Eu disse: não é, eu vou para lá. E eu tive que voltar. Então nós precisamos ter a sensibilidade da voz do Senhor. Nós precisamos todos os dias da graça nos colocar de joelho todo dia. Primeiro ser grato pelo amanhecer. Porque tem muita gente, amados, que diz: Senhor, ô irmão, ora por mim para que Deus me dê um dia abençoado. Queridos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Deus já te dá um dia abençoado todos os dias quando você acorda. Porque se você acordou, porque Ele permitiu que você acordasse. E quando você acorda, Deus já te deu um dia abençoado. Quem tem que decidir fazer daquele dia bem ou mal é você. Sou eu e você. Aquele dia já é abençoado. Vai depender de você ser grato a Deus pelo fôlego de vida que você tem, ser grato a Deus pelo emprego que você tem, ser grato a Deus pela família que você tem, ser grato a Deus pelo emprego, tudo que você tem. Como foi dito aqui, você é um só administrador, nada é seu. Você é um mordomo. O que disse Neemias? Neemias era respeitado no reino. Neemias provava tudo, a comida e a bebida do rei. Dormia na melhor cama do reino. Mas ele era o quê? Ele era só o copeiro do rei. Olha aí, morava no palácio, tinha tudo de bom. Mas ele era só o copeiro, ele era o administrador. Ele era só o copeiro do rei. Então, amados, não ache que você pode muita coisa. Você só pode na misericórdia de Deus. E o interessante que aí, versículo 4, ele diz assim: faz-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas no sul. Sabe por quê? O texto diz, lá no Salmo 137, que eles chegaram ali, na Babilônia, e ele se assentava na beira do rio. Se assentava na beira do rio. Agora imagine, você está no cativeiro, quando você está com um problema, você vai para algum lugar e você vai se sentar aonde? Tem um cantinho preferido, não tem? Tem um lugar preferido que você quer se assentar e pensar e chorar. E muitas vezes, amado, é nessas situações que nós começamos a buscar
mas ninguém acreditava. Tanto que Jeremias foi para o cárcere, tanto que Jeremias foi para o poço. Jeremias não ganhou uma alma, mas tudo que ele falou aconteceu. Então, nós precisamos entender que nós estamos aqui simplesmente para a glória de Deus. Nós não estamos aqui para fazer acontecer do seu jeito, é do jeito que Deus quer. Sabe o livre-arbítrio que Deus te deu, que Deus me deu? O livre-arbítrio é simplesmente a sua vontade. Eu faço o que eu quero, eu faço, pronto, acabou. Mas quando você entregar esse livre-arbítrio na mão do Senhor e dizer: Senhor, me conduz. Você vai fazer alguma coisa? Senhor, posso fazer? Senhor, vai para o médico? Senhor, conduz a mão do médico. Vai para o trabalho, vai buscar um trabalho? Senhor, vai na frente. Esse é o livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio. Deus nos deu, mas Ele deu para nós escolher, deixar Ele trabalhar, deixar Ele conduzir o meu livre-arbítrio e o seu livre-arbítrio. E aí o versículo 5 ele diz assim: os que semeia em lágrimas cegarão com alegria. O que é isso? Muitas vezes, irmão, nós queremos só festa. Muitas vezes nós queremos estar sempre em cima. E a vida não é assim. A vida, o Senhor diz: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. E esse bom ânimo é na presença de Deus. Esse bom ânimo é na misericórdia de Deus. Esse bom ânimo é você sair, você fazer a obra. Esse bom ânimo que Deus está falando, Jesus disse, é você ter atitude, é você formar a sua atitude de acordo com a vontade de Deus. Porque se você sentar e ficar lá chorando, ninguém vai lá te levantar. Você precisa se levantar. Você precisa ter atitude. Interessante que aí o versículo 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E interessante, amado, que a maior parte da vida dos seres humanos, de nós aqui nesta terra, é andando e chorando. Porque em Eclesiastes capítulo 3, quando ele diz: você tem que chorar para depois você rir. E a vida do ser humano é desse jeito. Aqueles, e o interessante, aqueles que estão nos assistindo, tem alguém andando e chorando por você. Tem alguém de joelho chorando e orando por você. Você pode estar cativo fisicamente, mas tem alguém fora, na igreja, levando a sua foto, levando o seu nome, e não desiste de você. Também Deus também não vai desistir de você. E aqueles que estão cativos espiritualmente, também tem muita gente orando por você. E você precisa ter uma atitude de se levantar e dizer: a partir de hoje eu vou me levantar e vou andar na presença desse Deus. A partir de hoje eu não vou retornar, eu não vou olhar para trás.
E tem uma outra coisa, irmãos. Aqui está nessa mesa muitas fotos. Tem muitos desses aqui que estão cativos espiritualmente. Tem muitos que estão cativos nas drogas, estão cativos na bebida, estão cativos em muitas coisas. Mas a sua família está aqui. Alguém da sua família está de joelho, está orando por você. Então nós precisamos, amados, confiar no nosso Deus. Porque Ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Ele é um Deus que, do mesmo jeito que Ele restaura uma pessoa fisicamente aqui dentro da igreja, em poucos minutos Ele restaura uma pessoa também em poucos minutos longe. E como já aconteceu aqui muitas vezes. Mas nós precisamos abrir a mente e o coração para deixar Deus trabalhar. Nós precisamos esquecer um pouco dos nossos afazeres. Tem que tirar um tempo para buscar a Deus. Tem que tirar um tempo para realmente abrir o coração perante o nosso Deus. Porque nós temos um defeito, irmão. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estava com dor de cabeça. Hoje eu não fui para a igreja porque minha perna estava doendo. Hoje eu fui para a igreja porque eu estava cansado. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o restaurador? Quem é a pessoa que cura? Se você tiver fé, você está com dor de cabeça na sua casa, se você tiver fé, você vai chegar aqui e Deus vai te curar, você vai sair daqui curado. Queridos, eu gosto muito, eu aprendo muito com o Senhor, todos os dias. Hoje eu estava lendo a Bíblia, minha esposa estava sentada no sofá, daí no outro, e aí eu falei, é desse jeito, Senhor. E ela olhou para mim, sabe por quê? Porque eu estava lendo aquela passagem de Lucas capítulo 8, que Jesus acalma a tempestade. No final ele vai falar para os discípulos, perguntando se eles não têm fé. Aí Deus fala para mim, olha, tá vendo, filho? Tem muita gente que anda comigo tanto tempo, mas ainda não sabe quem sou eu. Os discípulos estavam com Jesus de dia e de noite, viu os milagres que Jesus fazia, mas quando chegou naquela hora, eles se admiraram. Primeiro eles disseram, mestre, não se pode que nós vamos obedecer? Aí quando chega no final, eles vão falar assim, que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós precisamos, irmão, buscar esse Deus de verdade, de coração, ter intimidade com Ele. Porque se você não tiver intimidade com Ele, o Espírito Santo muitas vezes fala e você não ouve. Como aconteceu comigo, o Espírito Santo fala, não faça isso, você faz. Não vai para lá, você vai. Então nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E o Salmo 137 é um louvor, porque quando foi levado esse povo todo para a Babilônia, teve pessoas que foram para o palácio, outras teve profetas que foi para a beira do rio Quebar. Ezequiel
foi parar na beira do rio Quebar, enquanto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no palácio, mas foi escolha de Deus. E muitas vezes, amado, não queira ser aquilo que você não pode ser. Deus tem um chamado para cada um. Deus chamou aqueles 4 para viver no palácio, para fazer a diferença no palácio. Deus colocou Ezequiel para fazer a diferença numa comunidade. E naquela comunidade, ele abriu uma escola de profeta. Naquela comunidade, ele pregou. Naquela comunidade, Deus foi ver ele foi ver o vale dos ossos secos, a situação do povo de Israel, como estava. Então Deus tem um chamado para cada um. Como diz meu pastor, o meu chamado é ensinar. Eu amo, eu gosto. E é por isso que às vezes eu sento um pouquinho, porque se você não sentar para aprender, você não pode levantar para ensinar. Glória a Deus. Queridos, eu só quero agradecer por essa oportunidade. Eu nunca preguei numa terça-feira, mas eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade e dizer para os irmãos, queridos, come o bolo, come o bolo. Capítulo 2 de Ezequiel, quando Deus fala para ele, filho do homem, te põe de pé, eu quero falar com você. Quando chega no capítulo 3, ele fala assim, ó, come o bolo, ele vai descer na sua entranha como doce como mel, porque a palavra de Deus, quando ela entra na sua mente, no seu coração, ela é doce como um mel. Você se sente alegre, você é feliz na presença de Deus. E aí ele diz para ele, falou, olha, come o bolo, que depois eu vou te levar para falar com esse povo de coração duro e obstinado. E hoje acontece da mesma forma. Só mudou os tempos, mas as situações é a mesma. Então nós precisamos estudar esse livro. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, para você entender. Para Deus falar. E outra coisa, muita gente questiona muito a palavra de Deus, mas não estuda. E quando você estuda, você está com uma dificuldade, pergunta para o Espírito Santo, quando você estiver orando, Senhor, eu quero entender tal versículo, eu não sei o que quer dizer, eu não sei qual é a interpretação. O Senhor vai dar a interpretação para você, porque a palavra revelada, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu, quando o presbítero Adriano falou para mim pregar, eu confesso que eu comecei a chorar ali mesmo. Falei, meu Deus. Aí esses louvor, pronto, aí comecei a desaguar mesmo, né? Aí ele vem e traz o Salmo 91, e eu agradeci a Deus, porque Deus me levou sobre o cativeiro. E nós temos vários tipos de cativeiro: cativeiro físico, cativeiro espiritual. E muitas vezes você está no cativeiro, mas não quer entender que você está no cativeiro. E quando você entender que você está no cativeiro, clama ao Senhor, clama a Deus, que Ele vai ajudar você a sair desse cativeiro. Porque todos nós, amados, temos um cativeiro.
Todos nós temos um cativeiro. Deus sabe todos o cativeiro de cada um aqui. O pastor João não sabe. Ninguém sabe. Só você e o seu coração. Mas você quer sair dele? Clama ao Senhor. Ele vai te ajudar a sair desse cativeiro. E isso é um milagre. Porque quando Deus tirar você desse cativeiro, você vai sair, você vai se tornar uma pessoa alegre, feliz, com tudo que você, aonde você estiver, tudo para você está bom. Tudo para você está bom. Por quê? Porque a palavra diz que a graça te basta. Ele falou para Paulo. Paulo orou 3 vezes para que ele tirasse aquele espinho da carne dele. Ele disse: Paulo, a minha graça te basta. A minha palavra te basta. Então não queira descobrir qual é o espinho que você tem. Porque você tem, todo mundo aqui tem, eu tenho. Todos, sem exceção. Mas não olha para o espinho que você tem na cara. Olha para o Senhor. Está doendo? Glória a Deus. Está doendo, mas eu vou continuar. Está doendo, eu não vou parar. Está doendo, mas o meu Deus vai me restaurar. O meu Deus vai me ajudar. Então, queridos, a palavra é essa. Eu agradeço essa rica oportunidade, né, e que Deus, o Espírito Santo, continue falando ao coração de cada um, né, que eu oro sempre por isso. Por quê? Porque nós saímos daqui, mas quando nós chegamos em casa, muitas vezes os problemas começam. Nós saímos daqui, mas quando chega na rua, muitas vezes vem um problema. E aí você já tem que sair daqui orando, você já tem que sair daqui na presença de Deus, para se você tiver um problema ali na rua, ali na frente da sua casa, ou onde quer que esteja, você sabe como conduzir a situação. Então fique com essa palavra, que Deus abençoe a todos, tá bom? E as palmas são de Jesus, né?